socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E
Fala, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Clube dos Gravadores Sentinela do Rio. Neste momento, fechemos nossos olhos para falarmos com Deus, para darmos início à nossa reunião de hoje. Oremos. Deus, o Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. E pela oportunidade de estarmos reunidos por meio do Zoom. E logo, logo, em breve, já estaremos reunidos presencialmente. E que o Senhor possa continuar conosco e com toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, tirem a remela dos olhos, tá? Podem tirar aí, ó. Tira aí a remela. Pessoal que estava dormindo, que eu sei. Né? Tem um pessoal que estava brocado também, estava comendo ainda há pouco. Então, vamos lá. Agora a gente vai ter a meditação com a nossa conselheira Bert Ellen Regina. Oi, gente. Feliz sábado. Eu sempre pergunto isso aqui, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque nunca se sabe, né, como é que tá o áudio. Tá bom. Dá para ouvir o motorzão aqui no ar-condicionado, não, né? Ou dá? Tá bom. Então, vamos lá. O título da meditação de hoje é Moeda dos Tolos. E o texto-chave está em Provérbios, capítulo 21, verso 4. Se alguém quiser abrir a Bíblia para acompanhar, tudo bem. Mas eu vou ler logo aqui. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Vou contar para vocês uma história da vida de Daisy. Daisy estava lá na sua casa, né? Estava na frente do seu notebook e resolveu olhar o seu mural de fotos e ela percebeu que ela havia sido marcada em uma publicação. A amiga dela, Cissa, tinha marcado ela e ela logo ficou com muita raiva, começou a ficar toda vermelha, ficou com ódio mesmo. Então ela ligou para a amiga dela e falou: olha, se você não apagar essa foto agora, eu nunca mais vou falar com você. Então a amiga dela não soube, né, porque ela estava dessa forma, e perguntou: nossa, por quê? Todas nós estávamos tão bonitas nessa foto. Aí ela respondeu: cara, mas você viu a minha postura? Você viu meu cabelo? Você viu o sorriso que eu estava fazendo? Eu tô completamente horrível nessa foto, então se você não apagar agora, eu nunca mais falo com você. Eita, acho que tô dando uma falhada aqui. Então, a amiga, para não ter mais discussão, né, ela foi lá e apagou a foto. Então, Daisy continuou olhando seu mural lá e agora ela viu que todas as fotos dela estavam perfeitas, né, visualmente. Ela estava aparentando perfeição em todas as suas fotos novamente e ela ficou muito feliz. Assim, nós sabemos que não é legal isso, né? Você recebe notificação e a pessoa postou uma foto que você não deu autorização dela postar. Mas, às vezes, algumas pessoas, por puro orgulho e vaidade, acabam ficando extremamente irritadas com isso. Isso não deveria ser algo que nos preocupa assim, dessa maneira, entendeu? A respeito disso, Honoré de Balzac, eu acho que é assim se pronuncia, ele disse assim: deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Ou seja, o vaidoso se exibe porque ele não tem outra coisa para mostrar. Augusto Curry também disse: a vaidade é o caminho mais curto para o paraíso da satisfação. Porém, ela é, ao mesmo tempo, o solo onde a burrice melhor se desenvolve. A pessoa vaidosa ela não tem espaço para crescimento em outras áreas de sua vida. Então, ela acaba tendo uma visão muito medíocre da vida. Então, assim, a vaidade é considerada a moeda dos tolos porque quem a tem só tem isso a oferecer, não tem outras coisas. E, assim, nós não devemos confundir, né, a vaidade com o cuidado pessoal. É diferente você buscar ter uma vida saudável, assim, de maneiras saudáveis. Tipo, isso é muito bom. Nós devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar do templo do Espírito Santo, mas temos que ter cuidado com o excesso, porque o excesso acaba acarretando a vaidade e a vaidade acarreta o ego. E com o ego alto, a gente acaba colocando Deus em primeiro lugar. Ou, na verdade, desculpa. A gente acaba nos colocando em primeiro lugar, quando quem deve estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas é Deus.
Então, nós devemos saber dosar muito isso, dosar a maneira com que nos cuidamos, pois a vaidade apenas nos afasta das pessoas e de Deus. Foi isso. Assim, esse é um assunto que eu acho muito bacana porque é um assunto muito abrangente, né? Então, eu acho muito bacana para conversar em PG. Então, eu não vou falar mais sobre isso, né? Porque aqui é meditação curta. Então é isso, por enquanto é isso. É para eu fazer a oração? Não? Tá bom. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve ao galardão. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o E agora, mais uma vez, né, vai estar conosco aí o nosso amigo, né, achegado, né, nosso professor aí, o professor Evandro. Mais uma vez aqui eu agradeço em nome da direção, em nome do Clube dos Desbravadores, por estar aqui com a gente, para nos ensinar hoje sobre, fiz até uma capazinha aqui, briófitas, especialidade de briófitas. Muita gente estava perguntando o que é briófitas, Stefson, o que é isso? Aí eu falei, é aquela plantinha que fica em cima da árvore. Aí foi a minha resposta. Mas aí o nosso professor vai explicar melhor o que seria briófitas. Fala, galera! Tudo tranquilo aí? É Evandro. Alô, alô, meu povo e minhas povas! Tudo sossegado? Deixa eu ver como é que está saindo a imagem aqui, que eu tive que fazer... fui obrigado, na verdade, a fazer uma atualização no computador, e o computador aqui não estava funcionando. Assim que ele funcionar, de repente a gente vai para o computador. Então, vamos ficar por aqui por um tempo. Eu já adiantei aqui enquanto ele está ligando ali o computador e, de repente, a gente passa lá para o computador. Tá? Então, deixa eu ver só aqui para melhorar a minha imagem. Deixa eu ver aqui. Não é isso. Que é para vocês conseguirem visualizar direito aqui o vídeo, configurações. Só um momentinho aí, galera, rapidinho que estou só ajustando aqui. Enfim, né? Vai ter que ser assim desse jeito. Eu posso passar um vídeo aí, professor, enquanto você vai Por ajustando aí. favor, meu amigo, por favor. Que Então, bora. Eu realmente não contava com esse momento aqui. Enquanto o professor vai ajustando aí, a gente vai assistir o vídeo 2 ideais.
Vamos passar também aqui o vídeo da animação, logo em seguida também. Preste atenção nesse vídeo da animação, que é justamente pensando no trabalho em equipe, né? Como é que a gente trabalha, desenvolve. Então, o vídeo todo é pensado nessa frase aí de trabalho em equipe. Então, percebem aí que tá além da voltado para trabalho em equipe, né? Tá voltado também para pressão de grupo, né? Então, muitas vezes a gente vai seguindo o que o grupo quer e a gente pode se dar mal. Então, cada um tem que, no caso, ter a sua opinião e também saber trabalhar em equipe, né? Como a gente viu nos passarinhos, eles trabalhavam em equipe, porém, se deram mal no final. Que isso não seja como lição para nós. Já, professor Evandro? Tudo ok agora. Agora sim. Vamos lá, então, meus considerados. Todo mundo me ouve aí direitinho? Perfeitamente. Eu não estou vendo vocês, porque o celular está aqui ao contrário, mas beleza, vamos lá. Vamos hoje para o nosso esqueminha aqui de briófitas, beleza? Esse nosso esquema de briófitas, ele vai trabalhar as características principais, viu, meus considerados? Então, imagina só que as briófitas, elas são ditas como ali os vegetais inferiores, beleza? Por que, professor Evandro, os vegetais inferiores? Porque eles vão ser conhecidos na biologia. Outros vegetais, eles são os primeiros assim que surgiram, os primeiros vegetais, e esses vegetais aí seriam aqueles vegetais que eles são mais simples, né? Aí o nosso querido diretor, ele falou o seguinte, são aqueles que estão ali perto das árvores. Sim, alguns musgos, eles se encontram, vocês sabem aquele lodo e tal que se encontra ali na árvore, aquele tufinho? Pois é, aquilo ali é musgo. Tá certo? E esses musgos, eles são dependentes diretamente de água, beleza? E essa dependência vai ser para muitas coisas que a gente vai ver aqui. Mas, enfim, para que vai servir essas plantas? Para que elas vão servir? Bem, elas têm um equilíbrio ecológico muito top na questão da cadeia alimentar, beleza? Então, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer fotossíntese, professor Evandro? Cara, elas fazem para a sua respiração, mas mais do que isso, elas vão equilibrar o ambiente, tá? Existem animais que se alimentam de musgos, existem animais que se alimentam ali de hepáticas, e existem animais que se alimentam de anteróceros, tá? Nesse caso, a gente vai ter o quê? As briófitas, que são plantas que apresentam sempre pequeno porte, são plantas pequenas, tá? Elas vão ser plantas ali que nem as folhas vão ser chamadas de folhas, nem o caule vai ser chamado de caule, e nem as raízes serão chamadas de raízes de tão pequenas que elas são, tá? Então, imagina só, elas também não vão possuir vasos condutores.
Professor Evandro, para que servem os vasos condutores? Coloca na tua cabeça. Toda planta que tem vasos condutores, elas vão servir para quê? Esses vasos eles servem para o crescimento da planta. Quanto mais vasos condutores essas plantas têm, maiores elas serão. Ah, então, professor Evandro, quer dizer que o cajueiro lá do meu sítio, que eu vou, ele possui vasos, ele está grande, ele está enorme. É isso aí mesmo. Ah, quer dizer que a jaqueira lá perto da minha casa, lá, ela também possui vasos? Possui vasos. E a mangueira também, o jambeiro também. Todos esses carinhas vão possuir vasos. Por isso que eles têm uma altura, um desenvolvimento muito maior do que de outras plantas. Aí você pergunta assim, cara, interessante, professor Evandro. Quer dizer, então, que eu posso ligar os vasos a crescimento da planta? Pode. Mas aí fica a pergunta, mas, professor Evandro, por que, então, como que, nesse caso, se as briófitas não têm vasos, como é que ela funciona em si? Cara, muito bem perguntado, jovem mancebo. O que acontece? As briófitas, elas vão fazer um tipo de transporte. Aí você pergunta, mas professor, só não explicou para que servem os vasos. Os vasos, eles vão servir para o quê? Para carregar a seiva, para carregar a água, para carregar os nutrientes necessários para a planta. Então, quer dizer, professor, que as briófitas não têm esses vasos que carregam tudo isso? Não tem. Mas, então, como é que elas se alimentam? Elas vão se nutrir, professor Evandro? Aí é que está. Elas vão se nutrir por um transporte celular. Entre as células ali, elas estarão se nutrindo. Como é que a água passa, professor Evandro? De célula por célula. E como é que funciona isso? Através de um processo chamado de osmose, através de um processo chamado de difusão simples. Difusão simples. O que é uma difusão simples? A difusão simples está aqui uma célula, está aqui outra célula, tá certo? E aqui vai passar o quê? Os nutrientes em preto, aqui os nutrientes, tá? Eles vão passar através da membrana plasmática da célula. Então, a célula vem aqui, tá aqui, ela, nutrientes, nutrientes, vamos sugar esses nutrientes. Aí ela pega, suga aqui, tá? E passa de maneira tranquila, beleza? Pela membrana plasmática da célula. Meus considerados, alguma pergunta até aqui? Ficou alguma dúvida disso aí? Nenhuma? Posso continuar, diretor? Perfeitamente. Então, pronto aí. Se surgir alguma dúvida, por favor, interajam. Podem escrever no bate-papo, hein, gente? Se surgir dúvida, pode ligar o áudio aí, fique à vontade. Isso, é melhor ligar o áudio para a nossa interação ficar melhor, viu, gente? Porque eu não estou vendo vocês. Então, vamos lá. Não possui, então, vasos condutores. Nós já vimos. Quais seriam esses vasos condutores que nós vamos ver nos próximos grupos? Os vasos condutores, tá? Eu fiz esse resuminho agorinha, galera. Então, ao longo da nossa aulinha rápida aí, eu vou pegar e vou colocando algumas coisinhas. Esses vasos condutores que as briófitas não têm, seriam aquele que nós chamamos de xilema e floema, tá? E floema. É só para vocês saberem o nome dos vasos. É tipo as veias e as artérias das plantas, beleza? Então, xilema e floema. Briófita tem isso? Não tem, tá? Não tem xilema e floema. Isso aqui é só para vocês ligarem sempre a vasos condutores. Já sabe. Vasos condutores. O professor Evandro falou que é o xilema e o floema. Top. Vamos lá, então. São conhecidas como vegetais inferiores, tá? São conhecidas como vegetais inferiores justamente por causa do quê? Do porte delas. O porte, professor, é o porte. O porte delas é pequeno. Então, elas são conhecidas como vegetais inferiores, ok? São encontradas em lugares úmidos. Cara, isso aqui é importantíssimo. Anota aí essa parada. Locais úmidos. Para quê?
Meus queridos, como elas não têm vasos condutores, elas precisam estar em lugares úmidos, justamente pelo fato de que elas precisam de água fácil. Me diz, as raízes delas sugam a água? Não, elas não têm vasos condutores, tá certo? E como elas não têm vasos condutores, a água, ela passa dessa forma, de célula a célula, beleza? Isso daí funciona? Funciona. Só que é muito devagar, entendeu? Um processo muito devagar. Então, por isso que, nesse caso, né, as briófitas, elas são pequenas, tá? Aí nós vamos ter outra vantagem, nesse caso, para lugares úmidos. Isso aqui facilita, anota aí essa parada, na reprodução da planta, tá? Reprodução. Outra coisa que é importante lembrar, que por serem vegetais inferiores, elas também são conhecidas por um termozinho, chamada de criptógamais. Professor, que palavrão é esse? Criptógamais. Criptógamais. Por quê? Criptógamas. Cripto é escondido. Cripto é escondido. Gamas vem de gametas. Gametas escondidos. Gametas. 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 Cripto, escondido. Escondido. Por que escondido, tio Evandro? Vamos já ver por que é escondido. Imagina só. Você consegue enxergar um caju na planta? Você consegue enxergar o caju da planta? Todo mundo consegue enxergar? Diretor, por um acaso o senhor já passou por uma mangueira e viu uma mangueira? A manga da mangueira? Já. Pois é, sabe o que acontece? O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo os gametas. Entendeu? Quando você olha para uma manga, você está chegando lá na manga, naquele momento suculento, né? Chega da água na boca e você olha para a manga e fala, cara, que top! Comerei com sal, comerei com sal. Aí você olha para lá, para elas e fala assim, cara, que massa, vou comer manga. Só que você está ali próximo aos gametas da manga, que é a semente. Beleza? Só que no musgo não é tão simples de enxergar, porque ela não tem semente. O musgo não tem semente, ela tem uma outra estrutura que nós já vamos verificar, beleza? Agora, nos próximos episódios. Vamos lá, segue aí o play. Sua fase dominante é chamada de gametófito. Opa, peraí, professor. Aí, querer complicar o negócio. Cara, a biologia ela é formada por palavras. Várias palavras. E dessas palavras, muitas delas vocês não conhecem. O gametófito é uma estrutura, é uma fase responsável pela reprodução da planta. Opa, professor, então vamos conectar aqui as coisas. O senhor falou de as briófitas são conhecidas como criptógamas. As briófitas são conhecidas como criptógamas. Então, tem a ver com serem gametófito? Sim, tem a ver. E essa fase dominante, ela é a maior na planta. Beleza? Ela é a maior na planta. Então, qual para que serve essa fase dominante da planta aqui? É a fase responsável pela reprodução da planta. É a fase em que ela vai pegar e ela vai conseguir se reproduzir. Então, quer dizer, professor, que o fruto lá na mangueira é conhecido como gametófito? Bingo! Bingo! É isso, meu considerado. E a planta total, professor? A planta, o resto da planta é conhecida como esporófito. Entendeu? Então, o que acontece? Há uma inversão ali de estruturas, de tamanho. Pode ver, por ser um vegetal inferior, as briófitas, elas vão ser o quê? Elas vão ter a parte reprodutiva delas muito mais desenvolvidas do que no restante dos outros vegetais. Manjaram a parada? Todo mundo entendeu isso? De novo, vou repetir.
as briófitas, por serem vegetais inferiores, por serem pequenininhas, né? Elas vão ser o quê? A parte maior dela, a parte que você mais enxerga ali no musgo, tá? Vai ser o quê? Vai ser a parte do gametófito. Por que, professor, é importante ter essa parte mais desenvolvida? Justamente porque é a fase responsável pela reprodução. No ambiente, tanto as plantas quanto os animais, eles vão ter o quê? Eles vão ter aquela vontade de se reproduzir. Como se fosse o quê? Como se fosse ali uma vontade que nós temos de comer um x-salada. Beleza? Aquela pizza top hoje à noite, que eu sei que a maioria de vocês vão comer, né? Aquele hot dog, ou o famoso cachorro quente, que vocês vão comer aquela pipoquinha, sabe aquela vontade? É a mesma coisa que dá nas plantas e nos animais. Eles são programados para se reproduzir. E a estrutura, então, que os musgos são programados para se reproduzir é chamada de gametófito. Beleza? Gametófito. Aí você vai ver a estrutura agora, meu considerado. Se prepare. Se prepare, porque você vai ver a estrutura agora. Sua estrutura vai ter o quê? Uma cápsula. Essa cápsula, meus considerados, ela vai possuir o quê? Os poros. Os poros, tá certo? E esses poros ali, eles são os responsáveis pela reprodução da planta. Então, imagina só que lá dentro tem um monte de porozinho, tanto feminino quanto masculino. Um monte, né? Aí, o que vai acontecer? Esses poros, quando eles são multiplicados, são fabricados, e chega um momento que a cápsula, que é essa estrutura toda aqui, que guarda os poros, ela vai explodir. Ela explode e joga os poros no ambiente. Beleza? E esses poros provavelmente vão encontrar o quê? Um ambiente necessário para eles crescerem. Então, imagina só, cada poro desse aqui, você vai ter o quê? Um feminino e um masculino aqui, ó. Feminino e um masculino. Sempre você vai ter vários femininos e masculinos aqui. E eles vão cair no ambiente, vão estar favoráveis para se desenvolverem. Então, qual é a parte do gametófito, tio Evandro? A parte do gametófito é essa parte que vai ter o quê? Vai ter as folhinhas, beleza? Vai ter as folhinhas. Essa é a parte do gametófito. Por incrível que pareça, essa daí é a parte maior na planta, ou nesse caso, nas briófitas. Qual é o nome, tio Evandro, da folha da briófita? Ela é chamada de filídeos ou filóides. Filídeos ou filóides. Qual é o nome da raiz da briófita, tio Evandro? Chamado de rizóides. Rizóides, anota esta parada, anota. São chamados de rizóides. Qual é a parte, professor, da estrutura que vai segurar a cápsula? Ela é chamada de esporófito. Beleza? E qual é o nome do caule, nesse caso das briófitas, professor Evandro? É chamada de cauloide. Cauloide. Beleza? Então, nós vimos que as briófitas não têm raízes, elas têm rizóides. As briófitas não têm caule, elas têm cauloides. E as briófitas não têm folhas, elas têm finídeos, coloca assim, ou filóides. Finídeos ou filóides. Beleza? Então, por sua vez, as briófitas não apresentam flor nem fruto. As briófitas não apresentam flor nem fruto. Beleza, meus considerados? Todo mundo aí? Tudo ok? Tudo ok, professor. Estamos aqui. Então, meus considerados, a parada é essa daqui, ó. Em resumo, deixa eu até voltar aqui rapidinho, só um minuto. Só um minuto que eu quero olhar aqui para o povinho. Vamos lá, agora. Aqui. Fiz. E aí, meus considerados, alguma dúvida?
Estou aguardando agora, estou olhando para todo mundo aqui. Quero saber das perguntas agora dessa parada aqui. Cadê a Adriele? Anotou tudo. Cadê o Micael? Anotou essa parada? Olha, jovem manceba, Sofia, top. E aí, Ábia? Ok, minha jovem considerada? Cadê o Gustavão? Todo mundo conseguiu entender aí? Mateusão aí de boa, Beatriz, Jéssica, Ellen, cadê o Kaique, Fábio, Alê, a Ellen, a Társila, o Ícaro, o Lucas, a Karenzinha, o Ângelo, o Riquesson, com a sua amada, a Isabelle, o Adriano, o Gustavo, a Poliana e todo mundo que está aí, a Flavinha, a Dona Socorro. Dá um joinha aí, quem conseguiu anotar tudo direitinho. Ficha o Adriano. Ei, Adriano, top, hein? Tamo junto, meu considerado. Sim, tio. Ô, show de bola. E aí, se assustaram com os nomes? Sofia. É muito nome, né? Eu tenho uma dúvida. Diga, meu considerado. Sobre o ciclo de vida da uma briófita. Não sei se você já comentou. Cara, então, o ciclo de vida das briófitas, a gente poderia colocar como apodiplobionte, né? Só que aí a gente vai pegar e vai entrar num É um palavrão esse aí. Repete aí de novo aí o palavrão. Pois é. Então, assim, na verdade, é interessante a gente dizer que o ciclo de vida dela é do tipo simples, tá certo? Ela vai ser dos tipos simples, em que você vai ter o quê? É uma reprodução através de esporos e você vai ter também gametas flagelados, ok? Gametas flagelados. Como assim? Você vai ter anterócitos e anterozoides. Quando tem a plantinha masculina e a plantinha feminina, né? Você vai ter ela aqui, e ela vai produzir alguns esporos. Esse poro aí, né, que foram os femininos e os masculinos aqui, eles vão criar ali, nesse caso, flagelo, é tipo um espermatozoide. O masculino é chamado de anterozoide e o feminino de antera, né? Quando eles encontram aqui, os anterozoides encontram os gametófitos femininos, eles vão fecundar esse gametófito feminino através dos anterozoides e eles vão criar um novo fungo bonitinho de novo. Perdão, fungo, estou viajando. Eu estava dando uma aula de fungo esses dias. Eles vão criar uma nova briófita, tá? Então, eles vão através de gametas flagelados. Quais são as plantas que se utilizam de gametas? Justamente a gente vai ter as briófitas e as pteridófitas, ok? Mas as pteridófitas a gente vai deixar para uma outra aula, tá? Que aí, nesse caso, não dá tempo agora de dar essa aula. Que louco, beleza, eles se reproduzem externamente, né, no caso, seriam um ser assexuado. Externamente. Galera, entendam só, você vai ter ali uma reprodução na base da planta. Deixa eu até colocar aqui para não deixar essa dúvida aqui com vocês. Dá uma sacada aqui, ó. Você vai ter, por exemplo, duas estruturas dessa aqui, certo? Você vai ter uma feminina e uma masculina dessa. A feminina, né, digamos que ela não vai ter essa estrutura aqui, ó. Vamos tirar ela, beleza? Ela não vai ter essa estrutura aqui, tá? Aí vem, aqui nesse caso, deixa eu colocar masculina em azul. Vamos colocar aqui a masculina em azul, beleza? Aqui. Não, preto. A tampa era azul. Aí você vai colocar aqui, ó, beleza. Aí vem a masculina, vai produzir ali, né, o anterozoide, beleza?
e ele vai encontrar a região da fecundação, onde está o anterídeo, beleza? Então, eles vão lá, eles irão nadar para, né, ali a sua reprodução, beleza? Por que nadar? Que eles geralmente estão em ambientes, como eu já falei, ambientes úmidos. Como eles estão em ambiente úmido, eles vão ser o quê? Ser condicionados a nadar através da água que se encontram entre eles ali, beleza? Aí eles vão fecundar, ele vai fecundar a parte ali do gametófito feminino e ele vai crescer novamente aquela estrutura aqui, beleza? Com a cápsula direitinho aqui, beleza? Ok? Só depois da fecundação que ela irá crescer. Beleza, professor. Eu estava vendo aí a respeito da água, né? Que as briófitas elas têm uma grande dependência da água. É isso? Vixe, muita. Por que ela Muita tem essa dependência da dependência? água, justamente. Reprodução, porque ela não tem vasos. Como ela não tem vasos condutores, que é o nosso xilema e floema, que geralmente tem a partir de pteridófitas, você vai ter 4 tipos de plantas: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Esses 4 tipos, né? Só que as briófitas são mais simples. Por elas serem mais simples, elas não têm vasos condutores, como eu falei ali, a base do xilema e do floema. Como elas não têm vasos condutores, elas vão precisar fazer o transporte de nutrientes por um processo chamado de difusão. Difusão, processo de difusão é de célula por célula, justamente quando eu mostrei isso aqui para vocês. Isso se chama difusão, tá certo? Em que sais minerais, em que você vai ter a água, você vai ter os nutrientes necessários para a planta, todos eles serão feitos através de difusão, beleza? Por isso. E outra muito importante que eu já tinha falado aqui para vocês é por causa também da reprodução. A reprodução, nesse caso, as células dependem muito da água para a questão da sua reprodução. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Eu quero a dúvida aí. Semana que vem já é a prova. Dúvida. Semana que vem a prova. Já tem uma apostila aí. Mas eu gostei da cara da Ave agora que ela fez quando você falou que era prova na semana que vem. Prova semana que vem e já tem a prática também para entregar. Daqui a pouco eu apresento a prática. Toma ali! Está brincando, não. Professor, dia 23, a gente está indo lá no Musa fazer uma excursão. Cara, no Musa é top, hein? Dia 23. Dia 23 é um sábado, né? Não, domingo. Ah, domingo, é. Verdade, é verdade. Domingo. Pensei que era sábado. Aí a gente vai todo mundo lá, já aproveitar e vai ver umas pteridófitas. Briófitas. Contexto geral, meus considerados, as gimnospermas, as pteridófitas, você vai ter elas ali como as primeiras plantas, sabe aquela plantinha lá da tua vovó e da tua mamãe que se chama samambaia? Pois é, ela é uma pteridófita. As samambaias, elas vão começar a ter um tamanho muito maior do que as briófitas, né? E elas são ali as plantas que, cara, elas arrebentam, né? E elas também vão produzir poros, que nem as briófitas, tá? Então, elas não vão se livrar ainda de terem gametas flagelados. Cara, o que são gametas? É tipo o espermatozoide e o óvulo, entendeu? Isso são gametas. E, nesse caso, a partir de gimnospermas, cara, xilema e floema bombando, aí entraria, por isso que eu, inclusive, eu tinha falado ali para o Matheus, quando ele falou, professor, tem como passar toda a instrução de plantas? Eu falo, cara, é muito grande, porque deixa eu ajeitar aqui meus cabelos, né? Porque é muito grande. O que acontece? A gente vai ter ali a estrutura, né, por exemplo, gimnospermas. Você vai ter meristema primário, meristema secundário. O meristema primário é conhecido como meristema apical, ele que vai promover o crescimento da planta através das gemas laterais, Então, é muito nome.
entendeu? Nesse caso aqui, ia assim ficar um pouco mais complicado de analisar, né? Então, por isso que eu comecei ali e, de repente, uma outra oportunidade, a gente trabalha a instrução do restante das plantas, né? Desse reino que é dito plantae. Beleza, meu povo? Beleza, professor. Muito boa, muito bom, muito bom. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que não tem, não. Já estão tudo preparados para a prova. Amém, meu irmão e minha irmã? Então, eu acho que é isso, professor. Acho que o senhor vai poder ter que sair agora, né? Isso, eu vou estar cantando hoje lá na Compensa 2, né, com o Quarteto Univoz. Então, daqui a pouco a gente vai ter que sair lá para fazer uma mensagem musical lá na Compensa. Nem estava previsto, até falei para o Matheus, nem estava previsto isso, né? Mas aí tem que acompanhar lá a galerinha. Tudo certo, tudo certo. Última chance, tem alguma dúvida, pergunta? Tá todo mundo por dentro do assunto. Então é isso, professor. Ou a aula foi muito boa ou ela foi muito ruim, né? Então, vamos ver na hora da prova. Tá falando, foi bem completo. Professor, eu te mando a resposta da prova, o link. Deixa eu dar uma olhada lá depois. Pois é, qualquer coisa, dia 23 a gente vai estar lá no uso. Ah, sim, então, cara, eu vou ver, de repente eu dou uma passada lá com vocês. É, a gente vai estar de manhã lá, das 8 até as 10h30. Beleza, então, fechou, então. Qualquer coisa, eu dou uma passada lá. A gente vai acertando aí qualquer coisa com o Matheus. Se eu não tiver nada aí para fazer no domingão lá aqui da família, então a gente arrebenta lá. Obrigado. Beleza, então, meus considerados. Foi um prazer muito grande estar aqui, viu, gente? Qualquer coisa, estamos junto aí. É só perguntar lá, às vezes eu demoro a responder, porque semana está bem corrida, né? E tá bem complicadinha, mas assim, sempre que der, eu dou uma ajuda lá pelo Instagram, né? Ali pelo YouTube, se vocês quiserem. E a gente vai estar por essas redes sociais, né? Pelo Facebook também. Tá bom, gente? Então, continuando aqui. Obrigado, professor. A prática de vocês é o seguinte. Dá para ver aí? Estão vendo direitinho? Então, né? Tá bem simples a prática. Vocês vão criar um scrapbook, ou alguns podem dizer um álbum fotográfico, com fotos e imagens de briófitas. No mínimo 15 fotos ou imagens. Deve apresentar uma capa, fiquem à vontade, e o nome das espécies em cada uma das folhas. O tamanho é um A5, tá? Um A5 pega metade de um A4, né? Uma folha ofício, divide por 2, então é um tamanho A5, metade de um A4. Não é tão grande assim um álbum. E aí vocês fiquem à vontade para fazer o álbum na sua criatividade. Podem usar qualquer tipo de material, tá bom? Borrachado, papel ofício, fiquem à vontade para fazer a criatividade. Logo que o mais bonito, né, tem uma nota maior em relação ao trabalho prático. E também lá no Musa, a gente também vai encontrar espécies vivas de briófitas e muitas outras espécies aí já aqui fazendo a divulgação. Eu estive semana passada lá, se eu não me engano, e aí é muito bom, já fica aqui. E semana que vem, conforme eu falei, vai ser a prova também nesse formato de Google Formulário, tá bom? Não vai ser pelo Zoom, até por causa do tempo que a gente não tem. Então, vocês vão ter uma semana. Daqui a pouco já vou estar mandando a apostila para vocês, tá? No grupo do WhatsApp. Vou estar mandando para vocês a apostila. E o vídeo do professor Evandro também vai estar no YouTube, tá bom? E aí a gente completa esse material e essa mais uma especialidade. Pessoal de especialidade de tubarão, tá bom? Eu vou estar passando a lista também de quem foi aprovado e quem não foi. E aí, para receber já a insígnia, né, da especialidade de tubarão cravado no peito. Lá no Musa não tem tubarão, né? Infelizmente. Deveria ter. Né? Vamos lá. Então, vamos avançar. Everson. Oi. Ei, Stefan. Como que Oi. eu vou fazer se eu não posso entregar aí? Ah, tu manda a foto. Que nem foi com a planta carnívora. Manda a foto para comprovar. A entrega é lá na igreja sábado que vem, tá bom? Então, quem puder entregar sábado que vem lá na igreja, vou estar de manhã lá.
e aí já entregam lá que eu quero ver ele fisicamente. Não é para mandar por e-mail, porque é muito fácil, né? Pegar aquela foto da internet. Então, esse trabalhinho do scrapbook aí, até eu vou ter que fazer, porque eu, inclusive, não tenho essa especialidade. É uma das que eu não possuo, raramente, né? Então, é isso aí. Falando sobre o ano bíblico, todo mundo fez a prova do ano bíblico, ok? A gente vai seguir nesse formato aí de Google Formulário. Alguns gostaram, eu particularmente gostei, todos estão participando. Outros não, outros estão olhando na Bíblia. Eu acho que não, né? Mas há histórias aí, enfim. Né? Não é para olhar na Bíblia, faz estudo, olha depois para verificar a resposta. E também está tendo a oportunidade das pessoas questionarem, né, as perguntas, que antes pelo Zoom não tinha. Então, eu acredito que dá para nos ajustarmos em relação a isso. Esse aqui que vocês estão vendo na tela é o ano bíblico da semana que vem, já. E alguns, né, os que eu entreguei na casa, o kit, já ganharam também o ano bíblico impresso. Vocês têm aí o ano bíblico impresso, vocês podem marcar com X aí os livros que vocês leram durante a semana. Uma coisa interessante que uma desbravadora abriu parênteses aí foi a respeito da tradução da Bíblia, né? Qual é a linguagem que a gente está usando para fazer as perguntas, porque às vezes uma tradução outra, uma pergunta outra pode sair diferente. Eu vou tentar usar dois tipos de linguagem, que é a linguagem de hoje e a nova linguagem internacional, que são as mais utilizadas. A nova linguagem internacional e a linguagem de hoje. Então, tentem ler por essas duas linguagens. A gente não vai poder tentar usar outras linguagens, porque aí realmente vai ter muito contratempo. Então, a nova linguagem internacional e a nova linguagem de hoje, elas estão mais próximas da atualidade, e é o qual, né? Cadê a Taça? A Taça está aí? Taça, a gente vai adotar essas duas traduções, tá? Nova linguagem internacional e a nova linguagem de hoje, para não ter conflito nas perguntas e respostas. No demais, acho que teve um probleminha também com a Jéssica, que foi no finalzinho ela respondeu corretamente a resposta, mas deu erro, disse que estava errado. Essas questões assim que ocorrerem, vocês tiram print e manda para mim aí que a gente vai estar corrigindo e atualizando certinho. Ok? Lembrando que está valendo ponto. E em junho a gente vai fazer o leilão de prêmios. Então, tudo está valendo pontuação aqui. As especialidades que vocês estão fazendo, enquanto mais pontuação vocês tiverem, mais prêmios você vai poder adquirir. E a gente está falando de muito prêmio, né? Muito prêmio mesmo. Vamos avançar aqui na reunião. Vídeo de animação a gente já assistiu. Desafio semanal com a Poli. Poli tá aí? Poli. Tô. Ah, sim. Oi. Bom, desafio semanal da semana que vem, dessa semana já, né, praticamente, é você criar uma paródia musical. Você vai desenvolver o seu talento para criar uma paródia, utilizando qualquer música do CD Jovem com um tema referente à especialidade de peixes. E aí, o número de telefone é de quem, Steph? É teu, é? É o meu, manda para mim, é comigo a parada. Beleza, então quem tiver o desafio semanal cumprido em mãos, vocês enviem para o Stephenson. Essa especialidade de peixe já foi passada ou vai ser passada, Stephenson? Sábado que vem, especialidade de peixes. Então, tu vai passar o conteúdo, Sheila? Sábado que vem. Ok, então. E vai porque sábado que vem é a prova de briófitas e a gente já começa a especialidade de peixes. E aí o desafio já é menção à especialidade de peixes. Ah, entendi. Então aí vocês poderão pegar uma paródia musical com qualquer música do CD Jovem relacionada à especialidade de peixes. Como o Steph vai ministrar a especialidade sábado que vem, vocês podem dar uma olhada no Google, pesquisar algumas coisas de características sobre peixes, o que os peixes têm em comum, e você vai lá e pegue uma música que você esteja com ela na cabeça do CD Jovem e faça uma paródia musical. Vocês sabem o que é paródia, né? Oi? O que seria uma paródia, né? É pegar uma música já conhecida, né? E colocar aí, no caso, Sim. peixes, né?
Peixes, peixes, muitos peixes, peixe todo dia. Brincadeira. Mas é nesse estilo aí, criar uma música, associar a música e trocando a letra seria a paródia, né? Não precisa ser tão grande a música inteira, mas que dê suficiente para cantar. Pode fazer em vídeo ou mandar áudio também serve. É isso. O Gustavo me perguntou alguma coisa aí no bate-papo, não foi, Gustavo? Obrigado, Poli. Gustavo? Até esqueci que eu ia perguntar. Ficou nervoso. Então, a gente tem atividades, hein? A gente tem especialidade de qual foi? Briófitas, né? E peixe já fazendo menção já para a semana que vem. A gente está começando a fazer especialidades. Alguns já receberam a classe especialidade, né? O livro de classe já podem também começar a fazer as atividades também, já para avançar os trabalhos, para tentar amenizar a situação até junho. E não tivemos desafio semanal essa semana, mas teve desafio semanal da semana passada, né? E apenas 2 desbravadoras cumpriram o desafio. É isso? Ou eu estou esquecendo de alguém que fez o desafio da semana retrasada e eu não coloquei? Não, a princípio só foram 2 mesmo que enviaram, que entregaram, né? Então, bora assistir, então, esses 2 vídeos do desafio semanal. Sou de beber com propósito. Sou de beber pra guiar no serviço do Senhor. Sou desbravador, sou mensageiro do Senhor. Quero ser a luz pra iluminar aqueles que perdidos estão. Quero ser a voz pra anunciar a mensagem. Eu escolhi ser desbravador, ser mensageiro do Senhor, ser desbravador, seguir a mensagem do Senhor. Sou desbravador. A minha missão é salvar do pecado e guiar no serviço. Sou desbravador. Olha aí a Sofia arrebentando aí na capela. E vamos ver a Abby também. A Abby fez um videozinho aqui. O desafio semanal é gravar um vídeo com o tema dos desbravadores, mostrando um dom ou talento. Bom, eu gosto bastante de cantar e eu acho que eu considero isso um talento. E eu tenho uma facilidade relativamente boa para aprender novas línguas. Então eu vou cantar o hino dos desbravadores em francês, que é uma das minhas línguas favoritas. Nós somos les explorateurs, les sceptres du signo. Nos avanças avec foi, nós somos proprietários. Nós vamos anunciar a tour, um message liberateur. Bientôt the six heavenly pour moi, pour vous. Bom, eu gosto muito de falar em francês e aprender novas línguas. É isso. Olha aí, palmas para a Abby aí também. Muito bom desafio. E aí a gente vai ter o desafio da semana que vem, né? Relembrando aqui também novamente. É uma paródia musical, tá? Você vai gravar um vídeo, ou fazer que nem a Abby, né? Botar um outro vídeo, mas com outra música. Também fiquem à vontade aí para fazer a paródia. Pode ser engraçado, divertido, mas que tem que ter essa palavra de peixes aí, né? O texto peixes, né? Bom, momento da oração. A Karen, ela não vai poder fazer neste momento,
Então, vou pedir para você fazer a oração. Você fazer esse momento de oração, né? A Eduarda vai fazer aqui com a gente o momento de oração. Se você tem algum pedido, agradecimento, esse é o momento. Então vamos. Usa o áudio daqui. Vamos lá, amigos. Boa tarde, feliz sábado. Vamos para o nosso momento de oração. Alguém tem algo para pedir que nós possamos orar? Algum amigo, algum familiar, questão de saúde? Agora eu lembrei da Suzy. Cadê a Suzy, meu Deus? Olha que gosta de falar. Não, ninguém. Eu quero fazer, Eduardo. Oi. Eu queria pedir oração pela minha amiga Suzy, né? Que ela acabou de mandar mensagem pra gente. Acho que depois do almoço disse que ela não estava muito bem, estava com tosse e tal. Eu quero pedir oração por ela, pela saúde dela. Quero pedir oração também, porque eu não sei quantos sabem que a Regina ela tem um gato, né? De estimação. E o gato dela, eu não lembro quando ele saiu, né? Foi pra rua e depois não voltou mais. E aí ela tá bem preocupada, né? E é isso, quero pedir oração para que, né, ele não esteja sendo maltratado por aí ou saiu quarta. Pedir oração por isso. E eu queria agradecer, porque amanhã é Dia das Mães, né? E graças a Deus eu tenho aqui minha mãezinha do meu lado, com saúde, minha avó, as mulheres da minha família que são mães, né? E é isso. Muito bom. Vamos orar para as nossas amigas. Alguém mais? Alguém pediu aqui? É a Lea ou o Lucas? É a Lea, né? Alguém mais? Não, então vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, exaltado e glorificado seja o seu nome. Muito obrigada, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concede, por mais uma reunião, pela oportunidade, Senhor, de estarmos conversando e falando um pouco mais da tua palavra, da tua mensagem. Grandioso Deus, nós agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor coloca em nossa vida. Agradecemos também, Senhor, por nossa família, nossos familiares, nossa família, claro. Grandioso Deus, amanhã será o Dia das Mães. Nós louvamos a Deus por termos a oportunidade de termos a nossa mãe. Aquele, Senhor, que não tem as suas mães ao lado, mas com certeza, meu Deus, o Senhor cuida da gente. O Senhor é o nosso Pai, misericordioso, e obrigada por isso. Também pedimos, Senhor, que o Senhor proteja e guarde as nossas mães de todo e qualquer mal, das situações ruins, de pessoas ruins, de pessoas sanguinárias, Senhor. Livre, Senhor, de todo e qualquer mal. Grandioso Deus, pedimos também saúde para a vida da Suzy, que encontra-se um pouco dodói. Nós não sabemos do que se trata, meu Deus. Todavia, que o Senhor possa trazer a cura a ela. Também pedimos, Senhor, que o gatinho da Regina, seu pet de estimação, talvez ela deve ter um carinho muito grande por ele. E nós pedimos, Senhor, que onde quer que ele esteja, ele não esteja sendo maltratado. E se ele foi para uma outra casa, Senhor, que essa outra pessoa
cuide muito bem. Ou, Senhor, que ele possa retornar sã e salvo também. Pedimos pela vida e saúde de todos, de nossas famílias, nos proteja. Seja também, Senhor, na vida da Karen. Passa por um momento também delicado de saúde, mas que o Senhor possa, Senhor, trazer que a saúde dela seja revigorada, meu Deus. São essas bênçãos que nós pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O Ricos também não pôde entrar hoje, mas a gente vai ter o nosso momento dicas de leitura. Então, eu deixo aqui para vocês a minha dica de leitura. Não sei se vocês já leram esse livro. Ele é bem fino, ó, bem curtinho, ó, já para instigar vocês. Ele não é tão grande, tamanho A4. E o nome é Conhecer Jesus é Tudo. Esse livro ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 96 páginas. Ele é bem curtinho mesmo e tem uma leitura muito dócil, posso dizer assim. E vem contando algumas experiências do pastor Alejandro Bulhon. E assim, é um livro de cabeceira. É aquele livro que você, antes de dormir, você lê e você sente assim a presença de Deus por intermédio desse livro e das leituras. Gosto bastante do capítulo 3. Para mim, é um dos capítulos favoritos desse livro. E fica aqui a minha dica. Não vou comentar sobre o capítulo 3, vocês vão ler esse livro. Tá bom? Então fica a dica aí. Eu acredito que tem audiobook, tá? Tem audiobook esse livro. E tem também PDF, se você não conseguir adquirir. Tá bom? Essa é a minha dica de hoje, da reunião de hoje. E já logo em seguida, hoje só sou eu na reunião, praticamente. Os anúncios, dia 23, confirmado, então, nosso passeio para o Musa. Infelizmente, o Micael não vai poder ir, porque ele está bem longe, né? Está em João Pessoa. Mas os demais que estão aqui em Manaus vão poder ir, tá bom? Lembrando que só vai quem estiver assegurado. Não vai ninguém que não tiver assegurado. E eu sei que tem desbravadores que desejam muito ir, mas não fizeram ainda o seguro. O que vai acontecer? A gente vai tentar abrir um outro boleto para pagar esse seguro das pessoas que querem ter o desejo de ir ainda no passeio, mas que ainda não fizeram o seguro. Então, vocês podem já fazerem, né, o pagamento do Pix do seguro, que aí, durante essas 2 semanas, a gente vai estar providenciando o boleto para que você possa participar do nosso passeio, né, para o Musa. Lembrando que só é para o clube. Os pais não poderão participar, não poderão ir. Eles podem ir depois, né? Vocês podem ir com eles depois, mas é só para os desbravadores. Até por causa que a gente está muito limitado essa questão da pandemia, a questão do ônibus também. E o valor é R$15, mas a taxa não é para nós, tá? A taxa é para o próprio parque. Então, você paga esse valor lá na entrada do Musa, e o efeituamento de pagamento lá, tá bom? E às 7 horas da manhã, não, 8 horas da manhã a gente está saindo pontualmente lá da frente da Igreja Adventista, no 03 do dia 23. Esse é o primeiro anúncio. O segundo, para vocês também efetuarem o pagamento das mensalidades, quem não efetuou ainda, e estarem já também fazendo o trabalho das classes, não esqueça de fazer o desafio semanal. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas por enquanto é isso. Alguém mais quer falar, comentar, questionar? Alguma dúvida? Tudo certo, então? Vamos cantar aí no final. Lembrando que daqui a pouco tem o JA, tá bom? Vou estar... uniforme, né? Uniforme, o B? Uniforme é o uniforme B, tá? Mas não, as meninas não podem ir com calça, fique à vontade, não precisa ir de saia. Mas o uniforme basicamente é o B. Eu não tenho o B. Sapato fechado. Tem que estar de sapato fechado, não pode comer alimentos. Tem que levar o RG. Essas e mais informações a gente vai estar formando também antes do passeio aí. Tá bom?
nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Então é isso, gente. A gente vai encerrar por hoje a nossa reunião. E aí, Marlon? Olha o Marlon aí. Marlon Bruno. Então vamos orar aqui, falarmos com Deus para finalizarmos a reunião de hoje. Oremos. Grande Deus, o Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção e principalmente, ó Pai, pelo teu livramento. Que o Senhor possa estar conosco durante o começo, né, dessa semana, que já está finalizando o sábado, iniciando a semana. Seja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Querem falar alguma coisa? Sucesso.